o quê? Que a radiação alfa, ela consegue ser parada por uma folha de papel. A radiação beta, ela consegue aí ser parada, né, pela sua mão, mas ela não consegue atravessar o copo de água. E a radiação gama, ela ultrapassa tudo, até o concreto. Então, sobre essas radiações, marque a alternativa correta. Então, é o seguinte, olha aí, a letra A diz o seguinte: sempre que o núcleo de um átomo emite a radiação beta, um novo nêutron é formado no interior desse. O que que acontece? Sempre que emite radiação beta, é formado um novo nêutron? Sempre que emite radiação beta, é formado um novo elemento? Não, né? Um novo nêutron, não. Pode ser formado outro elemento? Pode, mas um novo nêutron não pode ser formado. A letra B diz o seguinte: a radiação beta ela é formada por um único elétron. Radiação beta tem elétrons? Não. Ela tem 0 de massa e quanto de número atômico? -1. Não é isso que ele está falando? Então, essa alternativa é falsa e a letra A também é falsa. A letra C diz o seguinte: as radiações alfa são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons, o que confere a ela menor massa que as outras radiações. Não, a radiação alfa é a única que tem massa e tem a maior massa, né? Tem 4 de massa e tem quanto de número atômico? 2. Então, essa alternativa também é incorreta, porque ele diz que a radiação alfa é a que tem menor massa. Na verdade, a radiação alfa ela é a única que tem massa. Olha aí a D, o que está dizendo a D. As radiações gama, né, ou partículas gama, são ondas ou radiações eletromagnéticas, aquelas que se propagam no vácuo, que não possui carga elétrica nem massa. Olha que linda essa questão. Olha aí, essa alternativa diz o seguinte, que a partícula gama, ela não tem massa e não tem carga elétrica, não tem número atômico. Então, tá correto isso? Tá correto, né? A radiação gama não tem massa, tem 0 de massa e 0 de número atômico. Então, ela não tem carga elétrica e não tem massa, tá ok? Então, a resposta aí da número 1, letra D de dado, né? A questão 2 é uma questãozinha do Enem, né? 2016 aí, mas é super fácil sobre o nível de vocês. Ele diz que os pesquisadores eles conseguiram recuperar ossos de alguns animais, tá ok? Esses ossos de alguns animais que foram encontrados na Sibéria, né? Ele diz que os ossos desses animais eles foram encontrados na Sibéria. Basicamente é o seguinte, o que que acontece? Existe um processo, né, chamado de datação das coisas. O que que é a datação? É quando a gente usa elementos radioativos para descobrir a data das coisas, né? Então a gente usa elementos radioativos para descobrir a data das coisas, né? É o que a gente chama de datação. Então a gente usa 2 elementos químicos diferentes para tentar descobrir essas coisas, tá ok? Então, o que a gente chama de datação. Então, a técnica de datação apresentada no texto, né, que é a transformação aí do carbono 12 no carbono 14, ele é possível devido ao quê? O que que acontece? Como é que a gente descobre esse processo de datação? Basicamente, no nosso corpo, a gente tem o carbono que tem 12 de massa, né? E na natureza, isso é no nosso corpo. E na natureza, a gente tem um carbono, né? Na natureza, a gente tem o carbono radioativo, que é o carbono chamado de carbono 14. Então, o que a gente chama de reação nuclear ou radiação não é a transformação química, né? Não é a transformação de um núcleo instável para o núcleo estável. Então, o que que acontece? Para a gente datar, para a gente descobrir a data de alguns animaizinhos, o que que a gente descobre? Ah, por exemplo, quero descobrir a data de um dinossauro. Então, eu sei que o dinossauro, o corpo do dinossauro, ele era constituído de carbono. Que tipo de carbono? Carbono 12. Mas como é que eu faço para me descobrir a data? Eu uso o carbono 14. O carbono 14 vai fazer o quê?
ele vai começar a impregnar nos restos, né? Nos fósseis do quê? Desses indivíduos que eram ricos em carbono 12. Então, o que que vai acontecer? O carbono 14, ele vai o quê? Sinalizar para a gente o quanto tempo vai demorar. Então, basicamente, o quê? Para o carbono 14 se transformar em carbono 12, ele leva um tempo, né? Na escala radioativa. E a gente faz um cálculo mirabolante para isso. Então, o que eu quero que você entenda é o quê? Que você tem carbono 12 no seu corpo. E o que a gente usa para saber a data de quanto tempo um osso ou um pedaço de alguma coisa do seu corpo que é composto de carbono 12 tem? A gente utiliza o carbono 14. Então, a gente faz um cálculozinho e verifica o quê? Que a partir do carbono 14, quanto tempo demorou para esse carbono 14 se transformar em carbono 12? Tá ok? Então, essa porção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera, ela leva longos anos. E aqui diz que leva quantos anos? Cerca de 20.000 anos para um pouquinho de carbono 14 virar carbono 12 na atmosfera, não é? Então, basicamente é isso. Então, a resposta da número 2 é o quê? Letra A, né? A proporção é conhecida, né? Entre o carbono 12 e o carbono 14. Qual é a proporção? No comando já está a resposta, de 28.000 anos. Então, a gente leva para transformar o quê? O carbono 14 em carbono 12 é aproximadamente 28.000 anos, né? Então, leva longos anos aí na nossa atmosfera. Tá ok? Então, só aí aplicações da radioatividade, né? Vamos lá definir o que é fusão e o que é fissão nuclear. O que é a fissão nuclear, professor? A fissão nuclear, basicamente, é o quê? É quando eu tenho um único núcleo e eu quero quebrar esse núcleo em vários pedacinhos, dividir. Então, a fissão nuclear é quando eu tenho um núcleo e quero dividir esse núcleo em pedacinhos, né? Então, eu tenho esse núcleo aqui. Eu estou dividindo esse núcleo. Eu tenho um núcleo e estou transformando ele em quê? Em um pedacinho e outro pedacinho. Então, a fissão nuclear é quando eu tenho um núcleo instável sendo transformado em dois núcleos instáveis, né? Sendo transformado em dois núcleos instáveis, o 2 e o 3. Tá ok? Esse é o processo de fissão nuclear. Depois a gente pode marcar uma aula para discutir as aplicações da fusão e da fissão nuclear. O que é a fusão, professor? O que é a reação que acontece lá no Sol, a fusão nuclear? É quando os elementos eles estão tudo bagunçado, estão tudo fora, mas eles estão querendo se unir, né? Então, o que é a fusão? Fusão, lembra lá da transformação do Super Saiyajin, não é? Como é que se transforma no Super Saiyajin? Não tem a fusão? Para ter a fusão, eu não tenho que ter a união de elementos? Então, pensa que a fusão, a transformação em Super Saiyajin é a união entre os elementos, tá bom? Então, fissão, eu tenho um núcleo e quero dividir. Fissão, eu quero cortar, eu quero quebrar. Fusão, eu tenho várias coisas, eu quero transformar no Super Saiyajin. Então, eu vou transformar o Super Saiyajin, o quê? Juntando os elementos, tá bom? Então, o Sol, ele é o principal aí, né, reator do que a gente chama de fusão nuclear. O principal promotor é onde ocorre mais fusões nucleares. Então, essa luz que você está vendo, a luz do Sol, é resultado da fusão nuclear, da união de vários núcleos instáveis. Tá ok? Então, nós vamos aí para aplicações da radioatividade, né? Então, como é que a gente faz para aplicar a radioatividade, né? Como é que a gente faz para aplicar o que a gente chama de radiação alfa, radiação beta e radiação gama? Basicamente, a gente usa a radioatividade em diversos campos da atividade humana, né? Na medicina. Como é que a gente usa na medicina, professor? No raio-x, na radioterapia,
Tudo isso são aplicações da radioatividade para a medicina. Na arqueologia, a gente usa o quê? Na datação, né? Na datação dos fósseis. Então, na arqueologia, a gente usa na datação dos fósseis. Na agricultura, a gente usa o quê? Para tentar modificar alguns elementos, alguns alimentos que estariam possivelmente podres, né? Em alimentos saudáveis, né? Olha que bacana. Mas isso daí tem uma consequência para a gente, tá ok? Então, vamos lá para as aplicações da radioatividade. A primeira dela, né, dessas aplicações de efeitos da radioatividade, é uma aplicação ou efeito biológico, né? Ou seja, as radiações, né, tanto alfa, beta quanto radiação gama, elas podem ser utilizadas com fins benéficos, né, para os seres humanos, em tratamentos de doenças, por exemplo, como o câncer. Então, o que os cientistas descobriram? Que as radiações elas têm o poder de alterar o DNA, né? Ou seja, de causar mudanças ou mutações genéticas nas células. Então, o câncer, por exemplo, ele é uma doença em que o quê? As suas células que eram boas, elas vão se tornar células más, né? Promovendo aí o crescimento de tumores, né? Crescimento de algumas massas, né? Aí em forma do que a gente chama de tumores. Então, para que é usado, por exemplo, a radioterapia? Para alterar o DNA cancerígeno em um DNA normal, ou seja, para transformar o DNA que causaria o câncer, né? Para transformar essa célula do câncer em uma célula saudável, tá ok? Essa é uma das principais aplicações aí do que a gente chama de efeitos biológicos, aplicações da radioatividade. Além da radioterapia, né, que a gente pode também ter o raio-x. Olha o que acontece aqui, né? Olha, essa imagem é bem bacana. Pensa que essas setinhas vermelhas é a radiação entrando na pele do indivíduo. E o que acontece? Essa parte amarela são as células saudáveis do indivíduo. E essas células cinzas são as células que têm câncer. Então, o que a radioterapia faz? A radiação ela vai entrando nessas células, né? E vai conseguir chegar até a célula que tem câncer. Quando ela chega nessa célula que tem câncer, ela vai transformar o DNA dessa célula que tem câncer em um DNA saudável. Então, essa que era cinza, ela vai virar o quê? Amarela, vai virar uma célula saudável. Então, a radioterapia, ela é o quê? Ela é uma técnica da medicina para a gente modificar uma célula que era cancerígena e transformar ela em uma célula saudável para que o indivíduo consiga sobreviver. Além aí do efeito biológico, né? A gente tem as radiações nucleares também na questão de produção de energia elétrica nos reatores nucleares, né? Então, por exemplo, porque a gente poderia usar, em vez de usinas hidroelétricas, as usinas nucleares? Sim, poderíamos usar, poderíamos, mas por que a gente não usa muito a energia nuclear? Porque o grande problema das usinas nucleares é o lixo radioativo, né? Então, onde é que a gente vai jogar esse lixo radioativo, já que ele pode contaminar as pessoas, né? Então, em geral, a gente não é possível utilizar a energia nuclear, é possível, mas aonde é que a gente vai descartar esse lixo que é o grande problema? Então, essa também é uma aplicação da radioatividade. Então, só para finalizar aí, temos o que a gente chama de período de semidesintegração ou meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que uma quantidade de uma amostra radioativa, né, ele seja reduzido à metade. Por exemplo, aqui eu tenho uma amostra radioativa nesse pacotinho aqui. Então, eu tenho uma amostra radioativa nesse pacotinho aqui. Tenho essa amostra nesse saquinho aqui. Então, o que é o tempo de meia-vida? É o tempo que eu tenho para reduzir essa quantidade inicial pela metade. Então, a meia-vida é o quê? O tempo de meia-vida, que é representado pela letra P, né? O tempo de meia-vida
é quando eu tenho, por exemplo, eu tenho 4 maçãs no início. 4 maçãs. Se eu quiser, quanto é o tempo de meia-vida? O quanto maçã vai restar aqui no final? É o tempo que eu tenho para reduzir a metade. Se eu tinha 4, 4 dividido por 2 dá quanto? Dá quanto? 2, né? Então, se eu tinha 4 maçãs no início, sofreu a desintegração, a meia-vida, eu só vou ter agora 2 maçãs. Então, o tempo de meia-vida é o tempo para que uma quantidade de uma amostra radioativa se reduza à metade. Aí joga para a partícula alfa. Ah, eu tenho 4 partículas alfa. Qual é o tempo de meia-vida, né? Então, se eu tenho 4, só tem 2 lá no final. Então, significa que ela perdeu a metade desses elementos aí. Mas depois a gente discute mais, tá bom? Essa só foi uma iniciação aí às aplicações da radioatividade. Depois a gente vai ver. Só para finalizar aqui, a gente pode utilizar a radiação também na datação de fósseis, né? Como é que a gente descobre aí, professor, quanto tempo tem, por exemplo, um fóssil, né? Ah, professor, como é que os cientistas sabem como é que funciona isso? Eu já expliquei lá naquela questão, basicamente, como funciona esse processo, tá ok? Então, aquela questão lá nós já respondemos, né? A questão 2, que é a letra A. E na questão 3 diz o seguinte, ó. O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos instáveis. Desenvolve-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento de câncer. A qual radiação se refere? A radioterapia, o raio-x, ele é feito com a utilização de um tipo de partícula ou radiação, a radiação chamada de radiação gama. Então, eu só posso fazer radioterapia ou raio-x com radiação gama. Então, a resposta correta aí da número 3 seria a letra C, radiação gama. Então, o que eu estava falando aqui, ó, de aplicações da radioatividade, esse efeito biológico, né? Que tipo de radiação eu utilizo na radioterapia? Radiação gama. Que tipo de radiação na radioterapia? Radiação gama. No raio-x também é radiação gama. Raio-x também radiação. Raio-x também radiação gama também. Tá ok? Então, lá na questão número 3, né? Questão número 3, falou em tratamento de câncer ou de raio-x. Lembra lá que tipo de radiação é? Radiação gama. Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha breve aí de complementação lá da unidade 4 sobre radiação. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode ir lá me chamar no WhatsApp que eu responderei aí, lhe ajudarei com as suas dúvidas, tá ok? Então, tchau, pessoal, e até a próxima aula, se Deus quiser.